Fala pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Hoje eu vou falar sobre um vídeo que poucas pessoas falam por aí na internet, quanto menos no YouTube, que é sobre alavancagem e margem, para a gente operar a modalidade day trade dentro das corretoras aí do Brasil e até mesmo fora. Então, assim, direto e reto, sem enrolação. O que é essa margem? Vamos começar pela margem. A margem, ela é aquele dinheiro que você deixa lá na corretora. Você deixa na corretora para você operar. Eu desenho bem mal, não tem problema não. Operar. Pô, ficou horrível, hein? Mas a margem, ela apenas é o dinheiro que você deixa na corretora para que você possa operar o mercado lá nos ativos que você opera, seja nos futuros ou seja no mercado à vista. Essa margem, ela pode ser dinheiro, tá? Ou ela pode ser até outras ações. Essa margem, ela vai garantir com que a corretora te permita alavancar. O que é essa alavancagem? A alavancagem seria a quantidade total de um ativo que você está operando em dinheiro. E isso é conhecido por poucas pessoas. Deixa eu te contextualizar para que você possa entender. Tá? Nós operamos no Brasil, no day trade, na B3, na maior parte das vezes índices futuros. Geralmente é o mini índice e geralmente é o mini dólar. Os futuros por si só existem vários. Pode ser soja futura, pode ser milho futuro, pode ser boi gordo futuro, dentre outros. Mas a gente opera geralmente o Indy futuro, né? Que é o índice FUT. FUT, faltando aqui. Ou o dólar, né? Que é o DOL FUT. Esses são os principais ativos que a gente opera geralmente no Brasil. Esses ativos, por serem futuros, muita gente não sabe como é que funciona a precificação deles, né? O que é essa precificação desses ativos? Como é que é feito o preço deles? Muitas pessoas acham que o preço do índice futuro, por exemplo, lá do mini índice que a gente opera, as pessoas acham que no mini índice, deixa eu escrever aqui que fica melhor. Mini índice, muita gente acha que o preço é R$ 50, que é aquela margem que a gente deixa na corretora. Muitas vezes as corretoras falam assim: para você poder abrir uma operação com um contrato, você precisa de R$ 50, por exemplo, que é a maioria das corretoras. Essa margem não é o valor do contrato. Não é, nunca foi e nunca será. Essa questão de alavancagem e margem, o problema é que a maioria das pessoas que operam no mercado, principalmente os que não conseguem resultado, eles nem sabem o que é isso. Elas acham que com R$ 50 elas estão comprando um contrato, só que não é, e eu vou te provar agora. Vamos contextualizar. Como é que funciona a precificação desses ativos? Eu vou dar o exemplo do índice, tá? Mas o mesmo vale para o dólar, só que a precificação é diferente. No índice, vamos falar do índice cheio, tá? No INDFUT, que é o índice cheio, cada ponto vale R$ 1. No índice cheio futuro, cada ponto vale R$ 1. Logo, se nós temos o índice cheio a 100 mil pontos, quanto eu tenho? Tá? Se eu tenho o índice cheio a 100 mil pontos, quanto custa um contrato do índice cheio? Se um ponto vale R$ 1, 100 mil pontos valem R$ 100 mil. Então, quanto custa um contrato de índice cheio, considerando que eles estivessem na casa dos 100 mil pontos? R$ 100 mil. Isso é um valor bem considerável, não é mesmo? Pois é, essa é a precificação correta. Os índices futuros, eles foram criados para uma modalidade de especulação. Os índices futuros foram criados para se fazerem proteções do mercado à vista. A partir da década de 70, que os índices futuros foram começados a ser utilizados para especular. Tá? Então, o que acontece? Por que tem esse valor? Por que tem essa alavancagem?
Para que serve a alavancagem, né? Eu já vou conectar os pontos, fique tranquilo. Quando foram criados os futuros, era para fazer da seguinte forma. Imagine um cara que tem R$ 1 milhão comprado em Petrobras. Esse cara, quando fosse acontecer uma intempérie, quando ele achasse que pudesse ter uma volatilidade grande de mercado, quando pudesse estar acontecendo uma crise, é de se convir que essa pessoa, esse investidor, gostaria de proteger o seu capital, não é mesmo? Considerando um grande player, um banco ou um cara milionário, o cara não vai deixar a mercê todo R$ 1 milhão dele ou de dólares que seja, da volatilidade do mercado, de uma crise. Então o que ele faz? Ele faz uma proteção, um hedge. Os futuros foram criados para se fazerem hedges. Só que seria um pouco inconveniente se para mim proteger 1 milhão eu precisasse de também 1 milhão, correto? Seria muito estranho, não é mesmo? Ou muito incômodo no mínimo. Então, os futuros, eles já foram criados com um perfil de alavancar. Ou seja, você, com um pouquinho, conseguiria proteger um montão. Então, muitas vezes, para se proteger lá uma, uma operação que o cara tá lá com 1 milhão, muitas vezes para fazer um hedge, o cara vai precisar de 50 mil, por exemplo, né? Ou seja, existe uma diferença muito grande aqui nesses valores? Existe. Para que foi feito isso? Para que o cara pudesse se proteger por um preço mais baixo, para que principalmente compensassem. Então, como é que funciona essa alavancagem? E eu já vou você já vai entender o que ela é. Considerando, tá? Considerando, voltando para esse exemplo aqui, o índice futuro custando R$ 100 mil o contrato. Se não houvesse alavancagem, para eu comprar um contrato de índice cheio, eu precisaria de R$ 100 mil. Correto? Correto. No caso do mini, tá? Vou colocar aqui do lado, até vou colocar em azul. No caso do mini, o mini índice, ele é a quinta parte do cheio. Ou seja, se o índice é a quinta parte do cheio, ele custa a quinta parte do cheio, ou seja, 20%. Então, se cada ponto no índice cheio custa R$ 1, cada ponto no mini custa 20 centavos. Correto?Essa é a precificação. Para eu comprar um contrato cheio de índice, considerando o índice a 100 mil pontos, ele custaria R$ 20 mil. Correto? Então, para eu comprar um contrato inteiro de mini índice, eu precisaria de R$ 20 mil para comprá-lo no seu valor total. Porém, tá? Como os futuros já surgiram nesse perfil e a partir da década de 70 começou a se especular neles, houve então um processo de alavancagem. No Brasil, essa alavancagem ela começou a ser um pouco mais acessível, um pouco mais alavancado ainda, e isso não necessariamente é uma vantagem, eu já vou te explicar por quê. Ela começou a partir de 2009, 10, se eu não me engano. Porque até 2009, 10 no Brasil, para você comprar um mini contrato, você precisava dos R$ 20 mil lá na sua conta, no Brasil. Não é que a alavancagem surgiu no Brasil, mas no Brasil ela chegou cá para 2009, 2010, salvo engano. Então, então, até os anos de 2008, 2009, 2010, 2011, era muito caro ser trader, porque não era qualquer pessoa como eu, como você talvez, que poderia chegar lá na bolsa e negociar. Custava muita grana. Então, a maioria das pessoas pequenas só conseguia comprar ali ações do mercado à vista, e mesmo assim, acho que eu ainda não tinha os lotes fracionários, era só lote cheio de 100 ações, então não era qualquer pessoa. Um assalariado mínimo não era comum que ele chegasse na bolsa e conseguisse especular. Arthur, onde é que você quer chegar com isso tudo? Calma, já vou chegar lá. Você entendeu a precificação? O índice cheio, então, a 100 mil pontos, custaria R$ 100 mil o contrato, e o mini índice custaria R$ 20 mil por contrato, considerando eles nesses pontos. Qual que é o BO disso aí? Olha só,
Deixa eu até apagar isso aqui tudo. Considerando, tá? Considerando, vou deixar em branco aqui. Mini índice. Vou colocar aqui, ó, igual. Cadê o meu igual? A 20 mil reais por contrato. Cada contrato de mini índice custa por volta, né, de 20 mil reais. Aí surge uma grande dúvida entre nós, e principalmente entre vocês que estão assistindo o vídeo. Uai, se um mini contrato custa 20 mil reais, como é que com 50 reais na conta eu consigo comprar esse contrato? Pois é, o nome disso é alavancagem. Essa alavancagem é o que te permite, com pouco dinheiro, movimentar um montante muito maior. Isso é vantajoso? Sim e não. E é agora que a gente chega nos pontos mais importantes. Por quê? Porque quando você opera esse mini contrato, a corretora chega para você e fala: olha só, fulano, você coloca para mim 50 reais na minha conta, 50 reais, e eu te permito negociar 20 mil reais. Isso é bom? É bom porque permite pessoas simples, de capital pequeno, o varejão, pessoas que tenham menos dinheiro, conseguir ter acesso ao mercado, a conseguir especular também. Só que a maioria das pessoas não entende essa precificação. E olha onde é que mora o risco. O risco mora exatamente aqui. Deixa eu apagar esse pedaço aqui, para a gente contextualizar um pouco mais. Quando você negocia lá um contrato de mini índice, vamos supor que eu comprei um contrato e ganhei na operação 250 pontos. Como eu comprei um contrato e vendi ele ganhando 250 pontos, logo, eu ganhei. Se cada ponto no mini índice vale 20 centavos, 250 pontos vezes 20 centavos dá 50 reais. Correto? Correto. Quando eu penso em 50 reais, dos 50 reais que eu deixei alocado, deixa eu até deixar escrito aqui, ó. 50 reais. Quando eu penso, tá, em que eu ganhei 50 reais, tendo 50 reais na conta da corretora, eu tenho uma certa distorção, porque eu estou pensando que eu ganhei 100% de um investimento que eu fiz. Quando, na verdade, eu ganhei 50 reais em cima da movimentação de um ativo que custa 20 mil reais. Na verdade, eu ganhei 50% em cima do meu capital particular? Sim, correto afirmar. Só que essa operação me rendeu 0,25% em cima dos 20 mil reais, que é o valor do contrato. Arthur, mas tá, qual a diferença? Qual que é o problema disso? O problema disso é que quando as pessoas não entendem como isso funciona, elas pensam que esses 50 reais é fácil de ganhar, porque na verdade você só tinha 50 reais na corretora, então é muito fácil fazer 100% do seu capital. Se eu colocar 1.000, eu consigo fazer 1.000 no dia. E essa distorção da realidade e de principalmente como é que funciona, faz a maioria dos traders que não conseguem ter sucesso no mercado financeiro se lascarem. Porque eles não entendem como funciona a precificação, eles nem sabem o que é a margem que eles estão colocando. Ah, é porque não tem garantia na corretora. Ah, tá, mas é porque garantia porque é para me comprar. É apenas a questão de alavancagem. E isso, na minha humilde opinião, deveria, vou colocar assim, deveria ser errado.
pedir tão pouca margem? Deveria ser errado pedir tão pouca margem. Porque quando as corretoras te pedem tão pouca margem, qualquer quantidadezinha o cara consegue ir lá e comprar 2, 3, 4, 5 contratos. Imagine, vamos imaginar, olha só a viagem que a gente vai fazer. R$500 na conta. Na conta da corretora. Eu tenho R$500 na conta da minha corretora. Como são R$50 por contrato, né? Eu poderia operar 10 mini. Eu fiz esse cálculo porque eu dei um bug na cabeça aqui, era melhor fazer. Com R$50 na corretora, e aí eu acho que por eu ter esses R$50 eu posso comprar esses contratos e vai ser tudo maravilhoso, porque é muito fácil fazer 100% do investimento, eu vou lá e compro 10 mini contratos numa operação lá porque eu achei que ia subir. Como eu comprei esses mini contratos, na verdade, eu estou negociando. Deixa eu colocar aqui para escrever. Eu estou negociando quanto? Se um contrato vale R$20.000, eu estou negociando R$200.000. Se você aí na B3 já abriu operação de 20, 30, 40, 50 contratos, ou só de 10 contratos que seja, você naquele momento estava negociando um montante de R$200.000, sem nem saber. Você acreditando que estava lá com seus R$300 na conta negociando aquela quantidade, você pensa, ah não, é só R$300, se eu perder é só R$300. Só que não, bebê. Não é assim que funciona. Você está negociando muito dinheiro. E em relação à volatilidade do mercado, que eu vou abrir uma segunda tela agora para te mostrar, que é exatamente isso aqui, ó. Vamos lá. Você já vai entender o que eu quero dizer. Eu estou aqui, ó, no índice cheio, no índice futuro cheio. Veja bem, nessa tela eu estou no gráfico diário e eu vou pegar um candle aqui, o último pregão, que foi agora do dia 25, deixa eu ver aqui o dia, isso, 25 de fevereiro de 2022. Eu vou pegar esse candle e ver quanto ele se movimentou dentro do dia. Esse candle movimentou 2.660 pontos. Em um dia, ele movimentou 2.660 pontos. Isso assim, pegando só o candle, né? Fora a volatilidade que ele dá no meio do caminho. O que acontece, querido? Para um ativo que movimenta 2.000 pontos no dia, para um ativo que movimenta 2.000 pontos no dia, 100, 200 pontos não é nada. Arthur, onde é que você quer chegar? Veja bem. Para um ativo que movimenta 1.000, 2.000, 3.000 pontos no dia, 100, 200 pontos não é nada. Quando você vai lá na corretora, ela te cobra de margem R$50. Ficou reis ali, mas é reais. O que acontece, que a maioria não sabe, é que existe uma coisa chamada zeragem, vou colocar até em vermelho, que se chama zeragem compulsória. O que é essa zeragem compulsória? A maioria de vocês não se deu conta quando vocês fazem o cadastro na corretora e quando vocês têm que ler os termos, quando você instala a plataforma, a maioria não lê, só clica eu concordo e vai embora. Só que quando você clica em eu concordo, você está concordando com um acordo, né? Você está fazendo um acordo, de certa forma um contrato. E o que você não leu lá nos termos é que a partir de 70% da margem consumida,
vou colocar assim, da margem sendo gasta, a partir de 70% da sua margem sendo gasta, a corretora pode te zerar. Ela pode te zerar por falta de margem. Concorda? Ela pode zerar por falta de margem. Ela pode e vai te zerar. Inclusive, as corretoras, elas trazem essa margem tão pequenininha e te permitem alavancar tanto. Não é para o seu bem. Isso é o que elas dizem, né? E eu estou falando isso aqui de maneira, eu não tenho rabo preso com ninguém, estou falando como um investidor, pessoa física, um futuro aí, e essa é a verdade. As corretoras não estão preocupadas em trazer mais pessoas para ajudar a sociedade, para que as pessoas possam investir o seu dinheiro em renda variável, não. Essa margem pequenininha, ela quer mesmo que você seja zerado. Por quê? Porque você, sem saber, lá quando você tem... imagine aqui, ó. Vou colocar aqui até um mundo paralelo em azul para a gente fazer esse cálculo. Na verdade, vou colocar em preto. Quando você tem... Olha só, presta bem atenção nisso. Branco. Quando você tem lá R$50 na conta, a margem, vamos supor que a margem da corretora é R$50. Você vende um contrato. Ela te permitiu vender porque você tem margem para isso. Você clicou para vender. Só que você clica para vender e de repente o ativo sobe. Na verdade, ao invés dele cair, que é o que você queria para você ganhar, ele começa a subir. E aí você coloca um stop lá de 400 pontos, por exemplo. Ou então até mesmo o seguinte, você fala, não, eu só aceito perder R$50. Eu não vou aceitar perder mais que isso. Vou até desenhar para você, ó. Vamos pensar aqui, ó. Por algum motivo, vou colocar em branco, o preço vinha caindo, né? Pam, pam, pam. E aí você, pum, vendeu aqui por algum motivo. E aí esse preço, na verdade, começa a subir. Ele começa a subir aqui e te dá um calorzinho. E aí você coloca o seu break-even, o seu stop, lá com 250 pontos. Porque ali você pensa o seguinte, 250 pontos é igual a R$50, que é o máximo que eu aceito perder. Beleza, até aí tudo certo. Não estamos falando de técnica nem nada, não. Só que você não sabia dessa questão dos 70%. E aí chega num certo ponto aqui, que o preço vem te deu um calorzinho, ele nem chegou lá no seu stop. Ele te deu um calor aqui, na verdade ele subiu, né? Você começa a perder 10, 20 reais, 25 reais, 30 reais, 35 reais, só que o seu stop era de 50 reais. E aí bem aqui, aos 35 reais, 32 reais, a corretora te stopa. Bem ali ela te, de repente, vou colocar até um X maior aqui, naquele momento ali, a corretora te zera. Pum! E você fala, uai, o que aconteceu? Que isso? Por quê? Ela te zerou no compulsório. Porque mais de 70% da margem que você deixou foi consumida. Só te zerar pode ser até um benefício, porque assim, a corretora falou, não, a gente não aceita inadimplência, a gente não quer que você fique com seu dinheiro negativo e tudo mais. Só que a questão é que a corretora te zera, mas cada vez que a corretora te zera no compulsório, seja ela qual for, tá? No mercado nacional. No Brasil, qualquer zeragem compulsória de todas as corretoras custa R$10 por contrato. Então, nesse caso, você acabou de perder R$35
de loss da operação, né? Da operação, vou colocar aqui, mais R$10 de zeragem, mais taxas e emolumentos, sem o preço ir lá no seu stop, você foi estopado, perdeu praticamente seus R$50, e sabe o que é muito dolorido? Muitas vezes, para acabar de ferir a gente, esse preço ali dos R$35 que estava dando loss, ele pega e cai em sequência. Por que eu estou contando tudo isso para você? Porque, primeiro, a maioria de vocês não sabem e vocês acabam usando a alavancagem de maneira errada. Acabam usando a alavancagem de maneira irresponsável. A alavancagem te permite sim, tá? Te permite sim pegar o seu pouco capital e movimentar muito. Isso é uma vantagem, se você souber o que está fazendo? É sim. Só que é uma desvantagem muito grande para os iniciantes. Principalmente aqueles iniciantes ou aqueles traders que não conseguiram consistência, que já foram estopados pela corretora por falta de margem 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu tenho um amigo pessoal que foi estopado com 200 contratos no compulsório. 200 contratos de compulsório, só de compulsório foram R$2.000 de prejuízo, só no compulsório. Fora o prejuízo da operação, fora as taxas, emolumentos, porque as taxas a gente paga por contrato, né? As taxas de corretagem, os emolumentos. Então você vai multiplicando isso tudo por 200. Facilmente dá 4.000 de prejuízo sem colocar, tá? Sem colocar o loss total. Então você vê que insanidade. Na verdade, a palavra correta é justamente essa. Deixa eu apagar aqui essas partes para falar um pouco mais disso. É praticamente, né? É uma insanidade, uma alavancagem tão alta. Porque essa alavancagem alta é o que mais gera a destruição de traders, principalmente dos iniciantes, porque eles não sabem o que estão fazendo e não sabem o risco que estão, né, correndo. Deixa eu ver aqui, eu tinha deixado aqui mais uma coisa anotada. Ah, e o principal, né? As corretoras fazem isso e ainda dizem que é para te ajudar, né? Que é para te ajudar, que é para que você possa operar de maneira mais eficiente, para que várias pessoas do varejo possam entrar. Só que a verdade não é essa. Então, quando a gente fala de alavancagem, ela traz bênção e maldição. Maldição para quem não sabe o que está fazendo. Então, o que é o básico? É necessário estudar muito. O trading, ele é uma profissão, eu considero profissão. É uma profissão muito contraintuitiva. Porque, veja bem, um médico, quando vai fazer lá medicina, ou uma mulher que vai fazer medicina, até essa pessoa conseguir chegar num ser humano e fazer uma cirurgia, já são alguns anos de percurso, correto? O trading não. Apenas com a conta na corretora que você faz de um dia para o outro, apenas com uma plataforma que você consegue contratar e configurar em 30, 40 minutos, você consegue ir lá e clicar. Você consegue ir lá e dar uma ordem de 200 contratos, se você tiver uma margem muito pequena. Poxa, com R$1.000 na conta dá para abrir ordem de 50 contratos, 100 contratos, dependendo da margem. Agora, em 2022, a margem subiu um pouquinho nas corretoras, que foi para R$100 por contrato de mini índice, e se eu não me engano, R$150 de contrato por mini dólar. O que ainda é relativamente pequena a margem. É uma alavancagem muito alta. E essa alavancagem, para os novatos, para quem se confunde, para quem não está atento a isso, principalmente, acaba trazendo muitos riscos, muitos prejuízos e muita frustração. E aí, o pior de tudo, o pior são os desavisados dizendo que trading
Não funciona. O pior de tudo é isso aqui. É foda. Porque esses desavisados não sabem o que estão fazendo, não sabem o que é mercado, não sabem como ele funciona, não sabem nem o que estão negociando, nem como estão negociando. Compraram um curso lá sobre bateu no suporte eu compro, bateu na resistência eu vendo. E aí o cara acha que ele é profissional do mercado fazendo essa babaquice que não funciona, porque o preço se movimenta por outros interesses e é uma longa história para continuar. Então, o que eu quis trazer para vocês? Uma informação de o que essa questão de margem, o que essa questão de alavancagem e os riscos que elas trazem. Primeiro de tudo, cara, se for para me dar um conselho para você que está me assistindo, cuidado com a alavancagem. Não fique alavancando demais, estude. Antes mesmo de você operar em conta real, cara, faça alguns testes na conta de simulação de maneira responsável. Não pega a conta de simulação e fica metendo 200, 300, 500 contratos. Pega 1, 2 contratos e opera sério. Sinta como se fosse o seu dinheiro. Outra coisa, a margem de corretagem, nunca deixe, deixa eu colocar aqui, nunca deixe a margem muito apertada. O que é a margem muito apertada? Poxa, se você, vamos supor, que é R$ 50 a margem mínima, né? Aí o cara vai lá e deixa R$ 50 de margem na corretora. Bicho, não faça isso. Não faça isso. Porque lembra dos 70%? Tá? Não esqueça disso. Isso é coisa que muitos cursos não ensinam porque não sabem, e a internet por aí também não fala disso, não. São raríssimas pessoas que falam disso na internet. Quando você vai colocar sua margem lá de corretagem, faça o seguinte, cara. Arthur, nada é uma regra fixa, né, engessada, mas eu deixo dobrado. Então, suponhamos, vamos ao CIS, se eu aceito perder no dia R$ 300, eu deixo 600 de margem. Por que eu dei 600 de margem? Para que, às vezes eu esteja numa operação, estou ali negativo, estou R$ 210 negativo, R$ 250 negativo, ainda não deveria parar, ainda não é o meu drawdown diário, de repente a corretora me estopou. Ah, Arthur, mas e o risco de às vezes passar dos R$ 300? Aí sou eu que controlo. Aí não é o aspecto do mercado, não é o aspecto da bolsa, é o aspecto comportamental do trader. O meu drawdown, a minha parada, não é a corretora que decide, não é a plataforma, sou eu que estou operando, caramba. Eu tenho controle dos meus atos, eu sei o que eu estou fazendo. Então, quando eu me proponho, e realmente é o meu drawdown diário, eu aceito perder no day trade, no máximo R$ 300 no dia. Se eu chegar nesse ponto, paro, saio da conta e tá tudo certo. Vou fazer outra coisa na minha vida no dia. No outro dia, eu volto a operar. Como eu faço todos os dias há mais de 3 anos. Mas, para que a corretora não me estope à toa e me faça perder dinheiro, eu deixo essa margem dobrada. Quando eu vejo, e se acontecer, de eu chegar lá, 250, 290, R$ 310, eu encerro meu dia, pronto, acabou. Mas sou eu quem faço. Uma coisa é certa, depois que eu entendi como isso funcionava, nunca mais eu fui zerado no compulsório por corretora e não perdi mais dinheiro à toa por causa disso. Por causa de margem não, gente, pelo amor de Deus. E eu vejo tantas pessoas cometendo esses erros e às vezes nem sabem. Poxa, eu vi amigos, é sério isso, eu vi amigos entrando no mercado, com poucos dias já operando, e todo animado, e já estou operando 5, 10 contratos, eu vai com calma, cuidado, me escuta, não, que não sei o quê, de repente perder 3 mil no dia, sem nem saber o que estava fazendo. Fala assim, como é que eu perdi? Cara, a operação estava indo, ela me deu um calorzinho, não chegou no meu stop, pum, me estopou. O que aconteceu? A corretora tá me roubando. Trade é cassino, não sei o que, não sei o que. Cara, muita gente por aí não sabe o que está fazendo. E isso é sim muito arriscado. Muito arriscado. Cara, não cometa esses erros. Pessoal, se inscreve aí no canal. É a única coisa que eu peço para vocês.
Eu estou trazendo aqui conteúdo de qualidade e o único pagamento que eu quero de você é que você, por favor, se inscreva no canal, curta e deixe um comentário aí no vídeo, porque é assim que você vai me ajudar, beleza? Até a próxima e eu vou estar sempre por aí trazendo conteúdo de valor para vocês, que muitas vezes não vai ser encontrado na internet. Pessoal, um grande abraço e até mais.